Senhor diz: esteja tudo preparado em tempo e fora de tempo, porque Deus dará ordem para o arrebatamento da igreja. Suporte só mais um pouquinho de tempo, e daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Glória a Deus. Queridos, está no nosso meio nosso pastor presidente da área 12 setorial. Estou profetizando, pastor. Quem sabe que isso não chega lá também. Nosso pastor Ananias, que é o nosso pastor aqui da área 12, está conosco aqui, pastor desta igreja. Os irmãos se sentem felizes com a presença do nosso pastor? Amém! Mas não, você se sente feliz com a presença dele aqui? Amém! Quero passar para o pastor dar uma saudação em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém! Que bom é poder estar aqui e participar, e não só participar, comungar convosco deste momento maravilhoso de extensão, né, de cultuar ao Senhor. Já saímos ali de um momento muito abençoado, de um culto caloroso, onde o irmão Antônio nos levou ali uma palavra maravilhosa, onde edificou as nossas vidas. E aqui estamos. Eu confesso aos irmãos que fisicamente só estou pó, quebrado, arrebentado mesmo, desde as primeiras horas do dia, depois de faculdade, depois de corre de um lado e corre de outro. E estamos aqui pela graça do Senhor, e amanhã dá continuidade logo cedo, 5 de oração até umas horas. 5 de oração se estenderá amanhã até 1 da tarde, né? Mais ou menos aí. E a bênção será grande. Eu não vou tomar tempo aqui, porque tem uma programação a ser seguida. Não será uma vigília por completo, né? É uma mini vigília, daqui a pouco às 0 horas estará encerrando, pelo menos eu tenho conhecimento. Então a gente precisa ganhar tempo. E eu quero colocar um pouquinho ainda, enquanto vocês vão estar louvando, eu vim aqui com vontade de orar um pouco. Então vou daqui a pouco, não murmure se eu dobrar o joelho para orar. Então vocês louvam, eu vou estar orando, eu vou estar falando com Jesus e intercedendo por vocês. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra do Senhor. E Deus continue nos abençoando. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso pastor, que nos honra com a sua presença aqui. Eu sou o pastor da congregação, que eu não fiz, né? Nosso irmão Romilson, muito grato ao Senhor pela sua vida, que é o pastor aqui desta congregação e que tem sido uma bênção aqui neste lugar. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos que estão vindo de outras denominações, que estão dando este apoio aqui. Quem é o pregador oficial aqui, né? Edilson. Rapaz, o manto é grande, maravilha. E aqui o pessoal. Rapaz, seu irmão, aí não me apresenta, como é que eu vou saber? Deus abençoe, meu amado. Bem-vindo. Amém. De Jazi, rapaz. De Jazi? Sim. Gente finíssima. Pegou uma mensagem tremenda, rapaz, que naquele dia eu chorei igual um bebê. Deus abençoe vocês grandemente. Satisfação. Bem-vindo. Rapaz, o negócio aqui é forte. Estava para ir até da manhã, às mesmas horas, né, irmão? Mas Jesus é bom, vai chegar o momento. Não, mas não programou para isso, deixa para a próxima vez. A próxima vez programa, né? Para ir até mais tarde. Eu disse que não ia tomar tempo, estou tomando. Toma. Amém, louvado seja Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Edilson vai estar assim, trazendo uma palavra aos nossos corações. Ele tem ali até 11h40, 11h45 estourando para estar pregando. Como o pastor falou, aqui é só um termômetro para a próxima que está por vir, né? Só não divulguei muito. Dia 23, lá na Fazenda Onça.
É uma vigília tradicionalíssima aqui da área 12. Passa pastor, vem pastor. Há tem muitos anos essa vigília lá na Fazenda Onça. Dia 23 e dia 24. Estaremos lá glorificando a Deus. E é de graça. Não dá para vigília paga não. É de graça essa. Viu? Amém, irmão? O governo disse amém aqui. Não dá para vigília paga. Ficar rodando, sapateando, tambor a noite toda, não sei o que mais lá a noite toda, que não tem oração, não tem palavra, é só roda-roda. Você é assembleano. Então, dia 23, todos os caminhos levam para onde? Fazenda Onça. Amém? E se prepare que em outubro nós vamos preparar outra aqui. Agora vai ser amado da inteiro. O irmão Edielson vai estar pregando a palavra do Senhor e tem até 11h40. Ali está adiantado. Até onde aí? São 11h08. Nossa irmã Edielson vai estar trazendo a palavra aos nossos corações. E logo após a irmã Edielson está concluindo a mensagem do Ministério de Louvor, Filho do Homem. Não é filho de Ronilson, não é filho de Ananias, é filho do homem, vai estar louvando também ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fique sobre seus pés mais uma vez. Vamos orar ao Senhor para apresentar o seu céu. Estará assim pregando a palavra do Senhor. Bendito Deus eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pela essa primeira parte, a qual louvamos, a qual oramos, Senhor, na Tua presença, a qual clamamos ao Senhor. Meu Pai, nossos corações já estão preparados para receber a Tua palavra. Meu Pai, usa Teu servo como Teu baluarte nesta noite. Meu Pai, saca ele da Tua aljava, Senhor, e incendeia nossos corações com a Tua palavra. Continua usando ele poderosamente sobre esta terra, Senhor. Meu Pai, repreende agora toda distração, meu Pai, todo roubador da palavra que seja neutralizado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Ainda não acabou não. Glória a Deus. Eu acredito que daqui para o caminho de casa não acaba também não. Por favor, localize em vossas Bíblias Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15. Enquanto vocês procuram, eu quero expressar minha gratidão a Deus por mais essa feita nesta casa, e dizer a Deus pela vida do nosso irmão Fábio, que nos convidou para estarmos aqui, nosso pastor Ronilson, guarda este homem de Deus no coração, esses homens de Deus à minha retaguarda. É óbvio que aqui eu sou fichinha. Meu pastor está aqui, pastor Ananias, eu fico mais nervoso ainda. Que Deus em Cristo abençoe a vida do meu pastor, pastor Antônio, aos obreiros, enfim, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham ali da nossa sede humildes. Glória a Deus por tudo. A banda Filho do Homem, esse menino aí vai me ajudar. Esse menino tão cheio, glória a Deus. Enfim, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos. Quem achou Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diga glória a Deus. Glória a Deus. Localiza agora o versículo de número 50. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 diz: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vou repetir. Na verdade, glória a Deus, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém, ó glória a Jesus, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Pula para o versículo 55, que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Podes assentar os irmãos que estão em pé. É do conhecimento de todos, irmãos, a vida e a biografia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está localizado em uma das cabeças mais brilhantes que o mundo passado já teve. As cartas do apóstolo Paulo dissertam de antropologia, anatomia, agricultura, esporte, ciências da religião. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios e ele foi o fundador desta carta. O chamado para o ministério de missões na vida do apóstolo Paulo está registrado no livro de Atos, capítulo de número 13, quando a Bíblia diz que na igreja em Antioquia havia muitos doutores e profetas. Havia o quê? Doutores e profetas. Barnabé foi o primeiro nome citado. O último nome citado foi o nome de Paulo. Barnabé estava na frente, Saulo estava lá no fundo. Sabe o que isso me dá a entender? Eu já quero lançar uma palavra. Estou entendendo, Espírito Santo? Eu não sei em que lugar dessa fila você está. Uma coisa é certa: se você chegou aqui nessa vigília, no Limoeiro, achando que está no último lugar da fila, e que nesse ministério, oh glória a Deus, não tem lugar para você, a mensagem de Deus é: eu uso o primeiro da fila e continuo usando o último. A mesma unção, tem gente que pegou, eu vou repetir. A mesma unção que foi derramada na vida de Barnabé, eu também derramo na vida de Paulo, que estava lá sentado na última cadeira. Eu não sei como você chegou aqui, uma coisa é certa: na obra de Deus, todo mundo tem utilidade. Então sai dessa gaiola que você criou, porque Deus está falando que você não vai parar aqui. Ainda tem muita terra para você pisar, porque Ele continua usando o primeiro da fila e o último. Quem recebe essa palavra faz um sinal. O registro da abertura e da inauguração da igreja de Corinto está registrado em Atos, capítulo de número 18. A Bíblia diz que depois de sair frustrado de Atenas, porque ninguém recebeu a pregação, Paulo foi para Corinto. Quando ele chega em Corinto, todos os sábados, a Bíblia diz que ele disputava com os judeus a respeito de que Jesus era o Cristo. Só existia uma base e fundamento da igreja. Esses dias eu estava no Instagram e vi um anúncio assim: 6 novos métodos para fazer a sua igreja crescer. Eu olhei e disse: é heresia, porque só existe uma base, um fundamento e uma palavra: Jesus Cristo de Nazaré. Quer crescer saudável? É Jesus. Quer permanecer na presença? É Jesus. Quer ganhar almas e encher as cadeiras? É Jesus. Não existe novo método, porque hoje em dia tem pregação coach, hoje em dia tem que pegar a bênção. Eu tenho que chegar aqui e criar uma campanha das muralhas de Jericó, mas eu quero lhe dizer que Paulo, Pedro e os discípulos ganharam almas para Jesus somente com uma pregação. Qual é, irmão Deus,
Por quê? Porque toda a cidade não recebeu ele. Não recebeu a pregação do Evangelho. Como consequência, o julgamento foi lá deixado contra ela, a poeira nos pés. Mas em Atos 18, por que ele sacode as vestes e não os pés? O judeu vestia uma roupa que continha 4 nós nas 4 bordas, que está registrado em Números. Era uma lei, era um mandamento. Esses bordões, eles eram entrelaçados com 8 nós, com 8 fios, e um fio azul que passava entre os nós. Cada tzit era o nome, tinha pelo menos 5 nós. Para quê? Para que quando um judeu olhasse para o outro vestido, ele veria o bordão e ele se lembraria de que o Senhor é o nosso Deus e que não andaria segundo os desejos do seu coração, porque o homem é decaído em pecado, e se lembraria de toda a lei do Senhor. Então, quando Paulo sacode as vestes para os judeus que rejeitaram, e os gentios estavam de boca aberta dizendo: se eles não querem Jesus, nós queremos. Paulo pega as vestes e sacode. O que estava balançando era o tzit, dizendo para eles: o que vocês estão rejeitando não é a minha pregação, não é a minha palavra, vocês estão rejeitando a palavra do Todo-Poderoso, e isso está sendo derramado contra juízo, contra vocês no dia de hoje. Meu Deus! Isso é insulta. Por quê? Porque nós queremos ganhar almas em todas as pregações. Mas não se preocupa não, porque quando não aceitarem Jesus por causa da sua pregação, eles estão rejeitando a palavra e não você. Paulo inaugura a igreja em Corinto. Eu vou correr. E quando ele inaugura a igreja, depois de passado um tempo, a igreja começa a ter problemas. Começa a ter o quê? Irmão, eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer outra coisa. O que resolve o problema na igreja não é campanha de bênção. O que resolve o problema na igreja não é vassoura de fogo. O que resolve o problema da igreja não é ungido, glória. Eu vou falar. O que resolve o problema da igreja ainda é boa e perfeita palavra de Deus. A igreja em Corinto estava se acabando de problema. Quando Paulo ficou sabendo, ele não disse: vamos abrir uma campanha. Ele disse: tenho que injetar palavra na igreja, porque é ela que lava o pecado, é ela que santifica, é ela que qualifica, é ela que reaviva, é ela que anima, é ela que levanta, é ela que corta, é ela que queima. Então eu tenho que injetar palavra na igreja. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes fadiga. A gente chega e parece que é tudo a mesma coisa. É sempre as mesmas pregações. Jesus vai fazer, Jesus vai acontecer, Ele vai te dar. Eu quero lhe avisar que essa noite a maior bênção Ele já deu para a igreja, a vida eterna. E se isso não é suficiente, coloca a tua vida no altar, porque tem alguma coisa de errado, porque a salvação ainda é o maior bem que a igreja recebeu de Jesus. Meu Deus, eu não sei se você vai dar glória, mas essa palavra vai nos quebrar. A igreja estava enfrentando problemas, e a falsa doutrina havia entrado no meio da igreja. Aleluia, Deus. Paulo olha e diz: vou injetar a palavra. Irmãos, o que a palavra não fizer, mais nada faz. Jesus. Se a palavra de Deus não transformar, mais nada transforma. Se a palavra de Deus não tocar, mais nada toca. Pode cantar, a gente pode passar aqui a noite inteira tocando e cantando, filho, mas se não tiver palavra, sã doutrina, a gente vai sair do mesmo jeito que entrou, porque é a palavra que edifica o povo de Deus. Me prova na Bíblia, irmão de Deus. Mateus capítulo de número 8, eu amo essa passagem. A Bíblia diz que havia um centurião. Havia o quê? Centurião.
servo estava em casa, enfermo. Eita, Jesus! Jesus acabou de descer do monte ensinando o povo. Depois de tocar num leproso, aparece um gentil. Oh, aleluia, Jesus. O centurião olha para Jesus e diz: Senhor, Aleluia. eu tenho um servo em casa. Assim mesmo, Jesus. E ele está doente, moribundo e morrendo. Cura ele. Jesus se ofereceu no texto. Jesus disse: eu irei e lhe trarei saúde. O centurião olha para Jesus, reconhecendo a sua autoridade, e diz: não, porque não sou homem digno de que entres debaixo do meu teto, mas tenho servos ao meu dispor. Digo a este: vai, ele vai. Digo a outro: vem, ele vem. Envia somente uma palavra. Quer ter cura dentro da sua casa? Coloca a palavra. Quer ter transformação de vida no meio da sua família? O método ainda é esse: palavra de Deus, mocotó do céu. Se isso não levantar doente, mais nada faz. No capítulo de número 15, encontramos mais uma falsa doutrina, qual é? Os gregos, com a mente cauterizada com a filosofia da época, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Do versículo 1 ao versículo 15, Paulo expõe que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. De que forma? Os jornais não podem apagar o que aquela sepultura está gritando até hoje. As falsas doutrinas não podem distorcer o que aquela sepultura grita até hoje. O que é? É que na sepultura de Bob Marley ele está lá com uma cripta em cima. Na sepultura de Buda ele continua lá, roubando planta pela raiz. Mas na sepultura de Jesus há um grito que ecoa na eternidade, dizendo: ele até passou por aqui, mas era só de passagem. Eu não tive poder para prender ele, porque ele é o autor da vida. Do versículo 12 ao versículo 20, ele expõe que a ressurreição de Jesus é um fato que nos cria esperanças. Por quê? Porque se Jesus não ressuscitou, então logo é vã a nossa fé. O que Paulo está dizendo para ele é: se você não acredita que os mortos não ressuscitam, logo Jesus também não ressuscitou. Como consequência disso, vocês creram em vão, porque um salvador morto não pode salvar ninguém. Mas sabe por que estamos aqui? Ano de 2023, na Assembleia de Deus no Limoeiro, é porque ele não ficou na sepultura. No versículo 40 até os 50, o apóstolo Paulo expõe que a ressurreição de Jesus foi uma promessa dada por aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, por Deus. Porque nem a morte teve poder para matar ele. E ele disse: ninguém tira minha vida, eu é que a dou. E a dou porque o Pai me enviou. É assim mesmo, Jesus. O que Paulo está pregando é o que nós deveríamos pregar hoje, mas não pregamos. É uma verdade que eu tenho que falar. A Bíblia diz que Deus amou. Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Infelizmente a gente só quer pregar para quem está lá. Mas a Bíblia diz em Tessalonicenses que não era para nós vivermos como os demais que não têm esperança, mas para consolarmos uns aos outros com essas palavras: que Jesus foi morto segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, e que ele foi assunto ao céu segundo as Escrituras. Essa é a pregação central do Evangelho de Cristo. Não existe outro método para se ter esperança. Por quê? Porque foi preciso que ele morresse para nos gerar vida. Nós queremos viver para não morrer. Enquanto
ele teve que morrer para gerar vida. Porque uma semente caindo no chão, se não morrer, ela fica só. Mas quando ela morre, ela cresce, porque vira uma árvore que gera fruto, que gera sementes, que cria outras árvores. Porque esse é o processo do reino. A gente morre um pouco hoje para nascer um pouco amanhã. Vai derrubando uma semente hoje para crescer uma árvore amanhã. É um processo natural. Vocês não estão me entendendo até aqui? Vou entrar no texto agora. O apóstolo Paulo agora finaliza dizendo que nem carne nem sangue pode herdar o reino. Por quê? Quando Adão peca, a nossa configuração carnal foi modificada. Foi o quê? Porque o homem era ilimitado. Quando Adão desobedece, ele cria em nós um prazo de validade. Assim como o alimento que se vende no mercado tem um carimbo informando a data de validade, a gente também tem. E o meu, eu havia antecipado. Porque a Bíblia diz que se a gente não honra pai e mãe, a gente está descumprindo o primeiro mandamento com promessa. Na curva da estatística, lá estava Edielson Andrade, numa noite, do nariz entupido de cocaína, com o sangue cheio de álcool, quando o anjo da morte passou e disse: você foi esse? Deus olhou de lá e disse: não, esse daí vai virar uma semente que vai virar uma árvore que vai produzir fruto, porque Deus não enxerga como o homem enxerga. Enquanto algumas pessoas olham para nós com desprezo e dizem: aprontou tanto e hoje está na igreja, Deus está falando: não valia nada, eu investi, coloquei a base, eu montei o fundamento e vai virar prédio para a glória de Deus. Entenda uma coisa, irmão. Tudo perde o valor. O que Paulo está dizendo é isso mais abaixo. Ele diz: se nós esperamos a Cristo somente aonde? Nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe qual é o problema da nossa época? É que infelizmente muitos de nós estão esperando a Cristo somente nessa vida. De que forma, irmão de Deus? Eu quero a bênção. Eu não sei porque Deus está tocando nesse assunto, mas eu vou largar. Eu quero ser próspero. É pecado, irmão de Deus? É óbvio que não. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus em nosso coração. Porque a gente fica esperando só nessa vida. Se eu perguntar para meia dúzia aqui: você quer morrer hoje? Vai olhar na minha cara e dizer: não, irmã de Deus, porque ainda tem algumas promessas para ser cumpridas. Eu só espero uma: a última trombeta tocar, o céu se enrolar que nem papel, Jesus Cristo aparecer em poder e grande glória e dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na herança que vos foi predestinada desde a fundação do mundo. Aleluia! Oh, Espírito Santo! A minha alma se abate, sabe por quê? É porque muitos de meus amigos não teve a oportunidade que eu tenho hoje de estar em um altar falando a santa e inerrante palavra de Deus. Eles não tiveram a mesma oportunidade e caíram numa sepultura. E aí a gente chega aqui: Deus, porque eu não tenho, Deus, porque eu não posso, Deus, eu quero. Irmão, o maior bem e patrimônio Ele já lhe deu, o nome escrito no livro da vida. Eu não vim aqui me emocionar, não vim aqui fazer você chorar, eu vim aqui dizer que este dia está chegando e não tarda, porque o que há de vir virá e Ele não tardará. Porque ante a
dia um rei se vestiu de pastor e disse: eu quero conhecer o meu reino e o povo que habita nele. Quando ele levanta pela manhã, ele olha para o servo e diz: eu vou descer e vou conhecer o meu reino. O servo corre e pega as vestes reais. Ele diz: não, eu não vou descer como rei. Me arruma uma veste de pastor. De pastor, Senhor? De pastor de ovelhas. Mas e a coroa? Vou deixar aqui parado um momento. E o cetro? Vou trocar por um cajado. E o anel? Vou sem anel, porque ninguém pode me reconhecer de imediato. E ele desce pelas ruas. Eu imagino o pastor passando na quadra ali na frente, parando para comer um pastel, talvez passando na igreja do Limoeiro e dando uma olhada no seu povo. De repente, quando ele olha para trás, ele vê 7. Ele vê 7 guaritas. Quantas guaritas? 7. Com 7 jovens, com trombetas de ouro na mão. E ele não sabe o que era aquilo. De repente ele continua descendo e ele chega até o lagar. Ele chega onde? Lagar. Ele olha e existiam mulheres com vestes brancas amassando uvas. Só que tinha uma que era diferente. Ela estava no centro. Ela não estava na esquerda, nem na direita, nem à frente, nem atrás. Ela estava no centro. Ele foi até ela e perguntou: por que diferente das outras, você está no centro pisando uva sozinha? E conta a história que ela olha para ele e diz: é porque eu fui responsabilizada de confeccionar o vinho do meu rei. E não é qualquer uma, tem que ser selecionada. Ele olha para ela e diz: vejo que você está vestida de branco, porém as suas vestes não estão manchadas pelo seu trabalho com as uvas. Ela olha para ele e diz: é, pastor de ovelhas, é porque toda vez que me aparece uma mancha no vestido, eu corro no ribeiro, lavo com água e volto para o posto de comando, porque há uma promessa que o nosso rei voltará aqui para nos buscar e nos levar para dentro do seu palácio. Ele olha para ela e diz: tá bom, agora me responde outra coisa. E ela pergunta: o que, ó pastor de ovelhas? E ele diz: o que são aquelas 7 torres com aqueles 7 jovens com trombetas nas mãos? E ela diz: é porque na mesma promessa, a cada passo que o rei der descendo do seu palácio para vir aqui no lagar nos buscar, para nos tirar de nosso trabalho e nos levar para a casa dele, a cada passo que ele descer, uma trombeta soará. Aleluia. Aleluia, meu Deus. O rei se revela para ela e diz: eu sou o rei. E assim como você me disse que é uma promessa que eu venho vos buscar, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é lindo. A cada passo que Jesus dá, e tem um mistério. Qual é? Livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12, diz assim: que nós devemos esperar e apressar. Devemos esperar e apressar. Alguém espera alguma coisa apressando? Espera. Aprendi isso essa semana comprando na Shopee. Você entra na internet, compra um pacote, você está esperando sim ou não? Sim. Mas a ansiedade para chegar logo é como? É o que a igreja tem que ter para Jesus vir. Sabe qual é o nosso negócio? A gente está esperando e esperando. Fica por ali, Jesus, eu estou numa mais. A igreja tem que esperar e apressar, dizendo: eu estou te aguardando, mas eu quero que o Senhor venha logo. Por quê? Porque a cada passo um dia vai chegar na última trombeta. E a Bíblia diz: e ele virá com poder e grande glória, com alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus soará. Os que estão mortos ressuscitarão, e nós, os que estamos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Meu Deus! Meu Jesus! Entenda uma coisa:
Colossenses eu disse que eles estavam sem o quê? Sem esperança. Eles viam os irmãos sendo martirizados, olhavam e diziam: acabou para ele ali. Porque na filosofia grega, a alma é boa, mas o corpo, a matéria, era como se fosse uma prisão da alma. Então eles achavam que quando a pessoa morresse, a alma era liberta e ficava vagando. É como a ideia de passar a eternidade com um anjo tocando lá. Tem gente que pensa que o céu vai ser monótono, mas o céu vai ser só festa. Quando ele olha para o povo sem esperança, ele diz: irmãos, nós não somos das trevas e nós não somos da noite, nós somos da luz. Por quê? Porque a luz, onde entra, a gente consegue enxergar onde está pisando. Os irmãos sabem melhor do que eu sou um ignorante, irmão, tenho muita coisa para aprender e falo isso com humildade de coração. Mas os irmãos sabem melhor do que eu que o passo é uma pré-queda corrigida pelo cérebro. Cada passo que a gente dá era uma queda que a gente ia tomar, mas o cérebro, ele registra na memória, endireita o corpo e nos faz caminhar. Sabe por que Cristo continua sendo a cabeça da igreja? É porque cada passo que o corpo dá, parece que vai cair, mas a cabeça diz: é por aqui, você não vai cair, você não vai parar, o seu chão não vai subir. E talvez você chegou aqui essa noite, se lembrando como eu, do meu irmão, que foi enterrado. Muitas pessoas choraram. Eu só consegui sentir o luto do meu irmão 3 anos depois que ele morreu. Mas todo mundo que chegava no velório olhava na minha cara e dizia: como é que você está, Varão? E eu dizia: estou firme e forte. Você tomou remédio, Edilson? Não preciso, porque já tomei o chá da raiz de Jessé. Aleluia. E por que você está tão sereno? Eu disse: porque enterro de crente é diferente. Glória a Deus. Nós vemos um bocado de gente batendo os peitos, chorando, se escandalizando, pensando que a pessoa vai... Tem uma frase que os meninos bons, eu vou chamar assim, pincha direto no moio dos outros: luto eterno. Tem uma mensagem de Deus para esse povo hoje, se o áudio estiver chegando lá, é que o luto não é eterno. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação, céu ou inferno, aonde você quer estar. Meu Deus! Mas não se pode mais pregar sobre essas coisas. Mas essa noite, Deus escolheu um povo que está clamando e dizendo: ora vem, Senhor Jesus, porque se eu estiver vivo, eu vou ver a tua glória, mas se eu morrer, eu sei que o Senhor vai me chamar pelo nome e eu vou levantar para te encontrar. Aleluia, Pai. Outro dia, pregando na sede, me veio uma ilustração, e aqui eu finalizo. Irmãos, estão me entendendo bem? Amém. Não adianta ser assim, a gente vai devagar, mas chega lá. Eu disse que a gente pode comparar a igreja a uma van. Quantos pegam van aqui? Você entra na van, o motorista pergunta para onde você vai? Não. Você entra na van, senta lá, paga a sua passagem e espera chegar no seu ponto. Se você descer antes do seu ponto, o motorista pergunta por que você desceu? Sabe por quê? O intuito dele é sair da linha inicial, do ponto de início, e chegar no final de linha. Quem sobe ou desce não lhe diz respeito, porque o papel dele é só sair de um local e chegar em... A van é a igreja. O motorista é o pastor. Os passageiros somos nós. E sabe por que muitas das vezes o pastor não pergunta por que alguém está descendo? É porque ele tem que fazer o carro chegar no final de linha. Aleluia. Quem sobe ou quem desce não
carro tem final de linha certa. E não é aqui no Limoeiro, não. É na eternidade. Onde a Bíblia diz que serão tantos como a areia da praia, incontáveis como as estrelas, todos vestidos de branco, não pelo sabão Omo e nem o Vênus que tira a mancha, mas pelo sangue do Cordeiro imaculado. E serão tantos incontáveis que haverá um coral. Apocalipse diz que haverá um cântico, o cântico do Cordeiro. E eu gosto de imaginar Jesus Cristo como regente, fazendo sinal para aquela multidão se levantar. Meu Deus, os anjos não participarão, somente a igreja. A festa já foi preparada, a roupa já foi comprada, seu lugar já está marcado com um novo nome. Mas será que você está entendendo isso? Faz um sinal, meu irmão. Aí eu imagino Jesus começando a reger e a igreja cantando honra e glória, força e poder ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Imagine, irmão, quão glorioso será. Isso aqui é só um ensaio. A gente canta, roda, sapateia, mas não vai ser igual lá, porque haverá uma última santa ceia. E não vai ser o pastor Romário que vai servir, ele será servido, e não será por anjo, mas pelo próprio Jesus, ressurreto na glória. Eu vou deixar você adorar se tiver Está entendendo, Espírito Santo? E eu não sei quanto tempo faz que você canta no coral, participa da ceia, mas já perdeu essa esperança de se encontrar com Ele. Eu tenho uma notícia para te dizer. Um dia João perdeu a esperança na ilha de Patmos. Como é pregador, vai falar heresia na hora final? Não é heresia. Apocalipse, capítulo de número 5 ou 6, eu não recordo. Eu amo essa passagem. A Bíblia diz que aparece um anjo forte. Aparece o quê? Gritando com um livro na mão. Quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Há um silêncio no céu, porque no céu não havia ninguém digno. Na terra ninguém se levantou dizendo eu sou o bam, bam, bam. Porque tem gente que vem numa vigília como essa pensando que faz alguma coisa. Quem faz alguma coisa aqui ainda é Jesus. O centro do culto é Jesus. A palavra que é Jesus. A unção que faz é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem salva a alma do pecado é Jesus. E debaixo da terra, silêncio total. Glória a Deus. Mas quem estava lá, irmão Deus? Abraão passou por lá, mas não foi digno. Moisés passou por lá, mas foi indigno. Davi passou por lá, mas foi indigno. João perde a esperança e começa a chorar. Quando João começa a chorar, a Bíblia diz que um dos 24 anciões se levanta, toca no ombro dele e diz: João, não chores. Por quê? Porque eis aqui o Cordeiro que está morto. Ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. O único digno de louvor, honra e glória ainda é Ele. Se você trouxe alguma coisa para Ele, eu quero te convidar a começar a oferecer
Tem um ataque fulminante para a glória. Não se desespere. Quando a trombeta soar, você vai se lembrar de mim lá na glória. Você não vai sofrer amnésia. E quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente vai pensar é: valeu a pena. Tanta perseguição, tanto sofrimento, tanta pancada no processo. Era só ele lapidando e dizendo: você será coluna no meu templo, porque eu tenho um lugar reservado para você, que o ladrão não pode roubar, que ninguém pode te atacar, porque está guardada na glória de Deus. Qual a precisão do pastor? Se levanta em nome de Jesus. Eu não quero chamar filho do homem. E talvez alguém olhe para você hoje e diz: fez tanta coisa no mundo. Porque Satanás gosta de se lembrar da gente pelo nosso pecado. Jesus gosta de se lembrar da gente porque ele já sabe o final da nossa história. Não se preocupa. Se seu nome aqui for um nome de vergonha, tem um novo nome registrado lá em cima. Pode louvar. Aleluia, Deus. Eu já coloquei Pode adorar. as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Alguém aqui vai
tua presença do início ao final. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, o Senhor é dono dessa casa, Jesus. Nós acabamos de declarar, Senhor, que o Senhor pode morar aqui, Jesus. Oh, Jesus, eu lhe peço, limpa a bagunça, tira a sujeira debaixo do tapete. Aonde tem uma rachadura aberta, que é uma brecha que Satanás usa para atacar essa vida, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, começa a fechar, começa, meu Pai, a rebocar, começa a trocar a fechadura da porta, meu Deus, troca a janela, renova o telhado, pinta essa casa, nós somos do Senhor, Jesus. Eu lhe peço, Pai, nos cobre com teu sangue, Pai, porque o Senhor já nos comprou, nos guarda do maligno, Deus. Oh, meu Pai, e do homem, meu Deus, escarnecedor. Mas volta logo, Jesus, porque nós não aguentamos mais tanto sofrimento nesse mundo, tanta gente sofrendo, Senhor. Vem nos tirar daqui e nos levar para a tua morada, Senhor, porque nós declaramos, Deus, que nós somos teus. Tira toda a oh, Jesus, arranca essa mágoa, Senhor, do coração. Tira toda a divisão, meu Deus, que me separa. Oh, maravilha. Aviva a tua obra, Senhor. Eu não posso nada, eu não faço nada, mas eu sei que o Senhor pode, Deus. Aonde tem uma vida, Pai, que nunca mais sentiu a tua presença, Senhor, eu lhe peço, toca nessa vida agora, Jesus. Tira a barreira, tira a escama dos olhos, afasta das más amizades, Deus, e da conversa que não edifica, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Deus, nos liberta. Precisamos da lavagem, pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Sacia nossa sede, Jesus. Visita, Senhor, todo aquele que desceu desse ônibus, Pai. Em nome de Jesus, estou vendo, Jesus. Toda macumba feita para ceifar vidas neste local, eu te anulo pelo poder que é no nome de Jesus. Pega a tua trouxa e bate em retirada em nome de Jesus. Toda doença no corpo, se você está enfermo e tem fé que pode ser curado, é agora. Coloca a mão no local, em nome de Jesus. Nós acreditamos, Senhor, na virtude do Espírito. Visita esse corpo agora, pois é templo do teu Espírito Santo, Senhor. É a sua morada. Estou entendendo, Espírito Santo. Todo nódulo no seio direito, eu te expulso agora pelo poder do nome de Jesus. Toda inflamação nos rins, eu te expulso agora em nome de Jesus. Todo nódulo na tireoide seja expelido pelo poder do nome de Jesus. Todo mioma, sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Toda depressão, toda angústia, todo cárcere, vai por terra agora em nome de Jesus. Por um caminho você veio, mas por sete você vai voltar atrás. Quebra o arco, Senhor. Corta a lança. Queima os carros no fogo, Senhor. Porque te prometeu, Pai. Eu sou barro, pó e cinza. Mas se tu quer, Senhor, faz o que Ele apraz. Porque tu és soberano, Deus. É o que eu lhe peço, Senhor. E já lhe agradeço em nome de Jesus.
Moisés olha para Josué, meu Deus, que graça é essa? Olha assim, eu queria que todo mundo fosse profeta, rapaz. Para de ser cru, seco, carnudo, torrado. Mas eu quero agradecer a oportunidade, rogando a oração dos santos ao nosso favor, irmão. Porque é estreito. Só Deus sabe o quanto é estreito. Só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui hoje. Então, ore pelo irmão Edielson, eu sou carente das vossas orações, amém? Amém. Deus em Cristo abençoe. Irmão, fala, passando o microfone aqui de direito. Aleluia. Graças a Deus.